Deus, eu sou Vi, Solange Júlio, marido Socorro Júlio, sou Vi. E povo de Deus, nós estamos voltando aqui e deixa eu falar com vocês. E aí, Patricinha, você vai querer encarar? Entende? Eu falo com vocês, são nos detalhes e que eu não tô afim de ficar discutindo. Que em tudo que eu contar aqui tem como fazer um tutorial, tem como fazer um resumão bem organizado aqui, vocês entenderam? E povo de Deus, eu vou fazer aqui eu vou fazer o resumão numa linguagem mais alta aqui e, e assim, o que eu quero mesmo é deixar tudo muito bem claro. E como eu digo para vocês, a palavra de Deus diz assim, olha, aonde a luz chega, as trevas não subsistem, as trevas, ó, sai zunando. Vocês entenderam? Então, povo de Deus, eu vou fazer um resumão aqui. Hananasi Bigore Gandalamanasi, Derere canta Lavadassa, Derere Gandalamananasi, Itere canta Lavadassa, Derere canta Lavadassa, Derere Gandararasi, e Dererisha Lamanasi, Derere Gandararasi, Biga Daramananasi, e Dererisha, 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 Dererisha. É isso, povo de Deus. Aí eu tenho falado com vocês ali, muito assim, que eu gosto muito das roupas ali da Renner, né? E falo com vocês ali, fazendo um tutorial facinho, facinho. Falo com vocês ali, eles estão cobrando de mim que eu não tô falando o nome das outras lojas ali. Gente, eu falo com vocês assim, olha, é, assim, ela é grande, né? Os efeitos são poucos. E falo com vocês aí que não precisa de ficar brigando. Mas aqui, eu falo com vocês, a Renner e a Eric, as duas são isso mesmo. Assim, ela mostra que conhece e que sabe, gente. Então, se tem erro, o erro está vindo aí das suas partes, né? Está vindo das suas partes aí. E quando eu chamo a atenção aqui dos diretores, quando eu chamo a atenção dos responsáveis, é o resultado que nós queremos, né? Vindo aí da parte de vocês. Porque o que tinha que fazer do lado de Deus, nós já fizemos, né? E aí nós vamos ficar aí na van repetição, né? É aí que eu falo com vocês do desânimo, é aí que eu falo com vocês aí, ó, dos jovens cristãos aí prostrados aí, ó, todos eles aí prostrados, todos eles entendendo o que está ali, gente, né? Então, aí é que vem né? E quando eu falo com vocês que os cristãos estão morrendo, literalmente os cristãos estão morrendo, né? E é quando tem uma área aí para todos, assim, sem exceção de pessoas, tá trabalhando, tá aí se movimentando, tá aí vivendo a vida, né? É nesse grito que eu estou aqui, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, gente, eu não aceito, não. Eu não aceito, não. Acabou aí para as vagabelas, acabou aí para as catineias, acabou aí para as patricinhas, para os mauricinhos, acabou, né? Tem que haver aí um grito, tem que haver alguém aí na brecha, e a brecha qual Deus me chamou, só cabe eu. E eu ensino vocês, gente, a enfiar a mão na cara do Satanás e do seu satanista, do diabo e dos seus demônios, né? Eu estou sempre ensinando vocês. Vocês ficarem aí, ó, em todo tempo aí em comunhão com Deus. E falo com vocês que ensino para vocês o que a santidade não é, para vocês tá aí, ó, aprendendo direitinho o que é santidade, tá bom? E assim, eu vou estar divulgando, sim, gente, todas
aquilo que Deus colocou aqui na minha mão, eu vou estar divulgando sim. E o povo tá aí, gente, me apressando e falando assim, que tá precisando de trabalhar. Eu sei disso, gente, eu sei disso. É como eu tenho falado com vocês, que o meu imóvel está vazio. O meu imóvel está vazio e que os meus filhos não precisam de trabalhar, de levantar cedo e sair para trabalhar, não. Eles podem trabalhar em casa, né? Trabalhar em casa ali com a responsabilidade de trabalhar em casa. E aí é que eu falo com vocês que se está aí congestionado, é dos seus lados aí, é dos seus lados. E do meu lado aqui, ó, tá tudo, como eu tenho falado com vocês, o dever de casa foi feito e muito bem feito aí, ó. Tá tudo, do meu lado, tá tudo muito bem feito. Todos os deveres que passaram para mim aí para fazer, eu fui lá e fiz assim, com muito temor a Deus, com muito zelo ali, sabendo para quem eu estava fazendo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, vamos aí, ó, reaver aí os seus conceitos aí e acordar, gente, porque são vocês que estão dormindo. E, povo de Deus, com essa brincadeira aqui, meio-dia e 45. Tem muito para falar com vocês, gente, né? Eu tenho anunciado aí, ó, do açúcar, né? Pra gente tá voltando ali aquele açúcar, açúcar mesmo ali na cor ali da cana ali, né, gente? E quem quiser comer o açúcar branquinho, vai lá e compra o açúcar branquinho. Né? Mas aí, gente, eles estão falando, não, esse assunto não, esse assunto não. Gente, é isso mesmo. E tem também o sorvete, né? Eu anunciei para vocês ali, né? Que eu gosto muito dali do sorvete da McDonald's. E, gente, é como eu falo com vocês, aonde a luz chega, as trevas têm que, ó, sair zunando, sair correndo aí, ó. Ai, meu Deus, tem uma palavra que não sai da minha cabeça aqui, gente, que é a palavra chanceler. Que é isso, gente? Ai, gente, muito bom, muito bom, muito bom. Vocês estão entendendo aqui, povo de Deus? E é nessa fé que nós temos de caminhar e saber aí, ó, que nosso Deus, ele é galardoador. Ele é galardoador. E que sempre que você for fazer algo para Deus, se você permanecer ali no caminho, na verdade, na vida, se você permanecer ali com seus olhos fitos em Deus, que é o autor e consumador da fé, ele é o criador de todas as coisas, e você estando ali no caminho, Deus vai mostrar para você ali, ó, qual é o seu dever, o que você deve de fazer, e você estando no caminho, na verdade, na vida, o Espírito Santo vai aí, ó, o caminho, a verdade e a vida, que é ali, ó, é o verbo que te leva a movimentar. E você ali em movimento, o Espírito Santo vai estar te guiando, vai estar ali, ó, te protegendo em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Tá bom, povo de Deus? E aqui, gente, eu sempre falo com vocês o caminho ao Senhor Jesus. Nós temos que estar nesse caminho com nossos olhos fitos em Deus, que é o autor e consumador da fé, é o Deus Todo-Poderoso, e nós estando no caminho ali, submisso a uma palavra de Deus, o Espírito Santo vai estar nos guiando. Então eu falei com vocês de um Deus trio, e eu mostro para vocês aí no tempo real ali,
a grandeza, a riqueza do Deus Trino, do Deus Trino. E, gente, o porquê da perseguição, por que o cristão é tão perseguido, né? Se vocês entenderem aí um pouquinho por que o cristão é tão perseguido aí, ó, pelas vagabelas, pelas catineias, pelas vagabelas, catineias, pelos Mauricinhos, pelas Patricinhas aí você vai buscar Deus com mais zelo, vai procurar saber quem é Deus, vai procurar saber quem é o seu Senhor e buscar os seus direitos, gente. Buscar os seus direitos, não aceitar viver aí, ó, na mesmice, não aceitar aí viver aí, ó, doente, não aceitar viver aí, ó, na pobreza, né? Quando eu falo com vocês que o meu Deus ele é rico, eu sempre afirmei para vocês, o meu Deus ele é rico e ele, segundo a sua riqueza, ele supre toda a nossa necessidade. E buscar os seus direitos aí, gente, não aceitar aí ficar aí pagando para Patricinha, não. Patricinha que vai lá e trabalhe, pague lá o que ela tem que pagar lá. Vocês entenderam? Vocês têm que acordar. E acordando, vocês têm que se posicionar aí, ó. Posicionar e entrar aí na brecha que Deus abriu para vocês e não sair. E tudo que vier aí, ó, para cima de vocês aí, ó, pleitear aí com Deus. O Todo-Poderoso é com Deus. Vocês entenderam? Que é isso, cara? E, povo de Deus, vamos fazer os anúncios aqui. Agora, deixa eu ver o horário aqui. 12h50. Dá tempo da gente fazer, gente. Dá tempo da gente trazer, assim, outras entregas aqui, né? Que tá muito bom. Tade. E, gente, vamos dar os anúncios aqui. Olha, eu falo com vocês da divisão do bairro São Benedito, da cidade de Santa Luzia. Isso aqui, gente, é fazendo um tutorial. Eu faço o tutorial facinho para vocês. Deixo bem claro e deixo bem assim provado aí que aqui eu não estou saindo nem um pouquinho aqui da lei. Estou falando lei dos homens aí. Que tá tudo aí, ó, nos trilhos, né? Fazendo tutorial aí. E falo com vocês dos prédios arranha-céus. Na Avenida Brasília, que é outro também que eu posso fazer o tutorial e mostrar para vocês que está tudo ali, dentro ali, nos trilhos ali, e faço o tutorial facinho para vocês. E, gente, para de ficar falando aí no momento que eu vou fazer o tutorial, vocês ficar aí na linguagem mais alta, pobre coitado, né? Aí você vai lá e joga aí, ó. Então, aí, viu? Aí, gente, eu conto pra vocês assim, eu conto pra vocês assim, gente, que eu casei e eu fui morar em Santa. Em Santa não, eu fui morar em Carmésia, povo de Deus. E chegando lá em Carmésia, eu conto pra vocês assim do cuidado ali do meu marido assim, durante esse tempo era para ele me ensinar, né, gente? Me ensinar ali e tal. E eu falo com ele, com vocês do cuidado que ele tinha. E eu comentei e falei assim, gente, mas eu ficava pensando assim, gente, mas será que é porque ele é tão violento, ele tem medo de eu acionar a lei, a justiça aí contra ele? Vocês entenderam, povo de Deus? Então, não é brincadeira, é sério, é muito sério. E é você, dona de casa, é você, mulher nécia, mulher aí, ó, pagã, você que se enquadra aqui, ó, igual eu conto pra vocês. Vocês, quando criança, foi pra igreja com a sua mãe, com seu pai, cresceu um pouquinho, precisou de parar de ir pra igreja, seja por qual quesito for, parou de ir pra igreja, você se enquadra aí no paganismo. E aí você voltou para a igreja.
volta para a igreja, mas aceita o Senhor Jesus como seu único verdadeiro Senhor e permaneça ali, conheça o Senhor Jesus e prossiga em conhecê-lo, que aí você vai poder estar aí, ó, usufruindo dos seus frutos. Vocês entenderam? Vai estar aí podendo usufruir dos seus frutos. Não fiquem no raso. Vai para a igreja para vocês realmente conhecer Deus. Não vai para a igreja para buscar bênçãos. Vocês entenderam? É nessa fé que eu estou, é nessa unção que eu estou. E quando eu chego aqui para fazer, comunicar para vocês, fazer essas entregas para vocês, eu não estou brincando. E como eu estou falando com vocês aqui, ó, tem muitas coisas aqui que eu não posso trazer aqui para vocês. Entendeu? Então, gente, o que eu resumo nessa fala aqui? Eu resumo assim, ó. O tubarão, quando o tubarão vai alimentar ali no mar, fica lá os outros peixinhos lá, tudo atrás dele lá para comer aqueles, né? Mas eu já falei com vocês ali da fase que eu estava fazendo a obra aqui. E eu fui no escritório e falei com o pastor da pesca do Paulo, né? E dos peixes grandes, que ali na Bíblia só fala dos peixes grandes. Mas ali a rede vai pegando tudo. E ali os peixes médios, os peixes pequenos e os pequenininhos, né? Então, pôde ali, ó, foi passando ali no peneirão. Então, se você não tiver conhecimento, assim, olha, a sua vida toda vai fazendo assim. E, gente, eu cheguei, eu falei com o pastor, eu falei com ele da pesca do Pedro, e falei com ele da época que meu pai plantava roça, como que era a colheita. Quando a colheita era boa, dava aquelas espigas de milho grande, o feijão ali, a colheita era boa, o feijão ali estava muito bom. Então, assim, era aquela fartura ali, e ali vou falar restojo, o restojo ali era aquelas espigas ótimas. Então, gente, nós temos que estar de olho, quando eu falo com vocês aqui. Gente, vocês são demais. Quando eu falo com vocês das viagens, quando eu falo com vocês aí, ó, que as pessoas moram em Minas Gerais, não conhecem nem Minas Gerais, não conhecem nem Minas Gerais, e fica ali orando. Então, gente, tá na hora da gente acordar e viver realmente a riqueza a qual Deus nos apresenta. Ele é um Deus rico, e ele sendo um Deus rico, você acha que ele vai querer você vivendo aí assim, na miséria, né, povo de Deus? Vivendo aí na miséria? De maneira nenhuma ele quer. Você que está aí, vocês que estão aí sem entendimento, né? Sem entendimento, para saber aí da autoridade que vocês têm no nome do Senhor Jesus, para ir lá e tomar posse da bênção, da sua bênção aí, entendeu? Então, esse é o meu grito, gente. Esse é o meu grito aqui. E esse é o que eu ensino vocês, a colocar o diabo no lugar dele. que é isso? É o que eu ensino, a colocar o diabo no lugar dele. E eu ensino vocês a colocar o diabo no lugar dele no tempo real. No tempo real. E povo de Deus, deixa eu terminar de fazer aqui, gente, os anúncios aqui. E eu falei com vocês dos prédios Arranha-Céu na Avenida Brasília, eu falo com vocês do projeto da Orla da Pampulha, eu falo com vocês do aeroporto, e, gente, esses dias atrás eu estava dando o grito aqui do lote, já houve uma mexidinha lá, então, quer dizer que a pessoa ouviu. Então, e aqui, gente, eu estou falando com vocês das obras da Avenida dos Andradas. E eu falo com vocês o quanto que essa obra cresceu. E aí, Patricinha, vai querer que eu faça tutorial?
isso que eu tô brincando com você. Então, gente, é nessa função que vocês têm que estar, né? Sabendo quem é Deus, sabendo quem é o seu Senhor e ir em frente, né? Ir em frente aí, ó. Não retroceder de maneira nenhuma. Vocês entenderam? E eu falei com vocês do aeroporto, gente. Eu falei com vocês das obras da Avenida Andrade, do crescimento dessas obras, que vai ali, ó, na Silviano Brandão todinha ali. Eu falei com vocês aqui, ó, das obras da Cristiano Machado. Essas obras também cresceram, povo de Deus. E eu tenho mostrado para vocês aí no tempo real. No tempo real, é em frente ao Shopping Estação. E o Shopping Estação também tá no combo. Ai, gente. E tem os jogos, povo de Deus. Tem os jogos, tem os livretos. Tem aí, ó, as séries do Mindinho. A série do Mindinho ali na adolescência. E tem também, gente, as Bíblias, né? Nós queremos aí, ó, pelo menos 3 traduções. Missionário R.R. Soares. Gente, é assim, é simplesmente maravilhoso. Deus, eu vou falar novamente, Deus ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o versículo que está no meu coração, está ardendo no meu coração, tá? Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos, né? Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, agora fique com Deus e Sovi voltou. Está mais forte, está mais sábia, está mais séria e mais ousada. Sovi voltou. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, povo de Deus. E nós estamos aí. A palavra de Deus diz para nós sermos fiéis, né? Para nós sermos aí, ó, fiel até o final, gente. E hoje, gente, eu ia falar com vocês também ali de Apocalipse, do lago ali de cristal, né? E eu quero trazer essa pregação para vocês, eu vou estar mostrando para vocês aí que foi ali Deus abriu a minha visão e Ele abriu minha visão me ensinando na palavra, tá? Ele me ensinou na palavra dele. Deus falou comigo em Apocalipse, Deus falou sobre aquele lago de... Gente, é um lago que era aquele lago de... Sim, gente, eu vou trazer essa matéria para você. É um lago de... como se fosse um lago de... Não é pedra preciosa, gente, é o lago ali de cristal, né? Onde que você via entenderam? Gente, por favor, é nessa proporção, é a verdade aí que Deus ele me instruiu, né? E como eu falo para vocês, muitas coisas ainda, gente, eu não sei pronunciar. Que eu estou no caminho, na verdade, na vida, gente. Enquanto eu estiver nesse caminho, eu vou estar aprendendo em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fique com Deus e até a próxima chamada da Sovi. Que isso?